Independência ou morte? Hoje vamos contar a história da nossa grande independência brasileira. Bom, se vocês não conhecem a independência brasileira, hoje eu vou contar. Mas Fran, como começou essa independência? Quais foram os motivos? O que aconteceu no Brasil? Por que nós nos tornamos um país independente? Me conte a história. Hoje eu vou contar, então sente aí. O meu nome é Francine Garcia, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se não são inscritos ainda, não percam tempo. Se inscrevam e deixem aquele like. Fizeram isso? Então vamos começar a contar sobre essa grande independência. Bom, a exploração das riquezas brasileiras por Portugal revoltou as elites coloniais, que se manifestaram a sua indignação através de diversas rebeliões contra a metrópole. Bom, algumas dessas revoltas até então com o objetivo apenas de modificar os aspectos da dominação portuguesa, que seria a Guerra das Emboabas, Revolta de Vila Rica, Revolta de Beckman e a Guerra dos Mascates. Já outras tinham o objetivo de separar o Brasil de Portugal e estabelecer a independência do nosso Brasil. Que seria a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. Mas para a gente poder entender, a gente tem que entender primeiro o que era a Conjuração Mineira e o que era a Conjuração Baiana. Então, peraí, vamos começar a contar a história para vocês. Bom, a Conjuração Mineira. Bom, na segunda metade do século XVIII, a economia de Minas Gerais entrou em declínio, pois o ouro estava acabando e os mineiros foram empobrecendo. Mesmo com todos esses problemas que tínhamos aqui, o governo português então continuou a exigir os pesados impostos que ele sempre exigia e que viviam na região das minas, e atribuiu então a queda desse declínio do ouro como produção de contrabando. Olha só o que os portugueses pensaram. Bom, quando o governador da capital, Visconde de Barbacena, anunciou que haveria uma cobrança forçada dos impostos atrasados que se chamava derrama, os proprietários das minas de ouro se revoltaram. Então logo a elite começou a se unir e planejar um movimento contra as autoridades portuguesas. A instalação da derrama. Então aí a gente vai começar a contar a Inconfidência. Bom, a Inconfidência contou com a participação de pessoas com um bom nível cultural, porém com poucos homens pobres que participaram do movimento. Um dos homens em destaque foi Joaquim José da Silva Xavier, o nosso grande Tiradentes. Bom, qual era o objetivo da Inconfidência Mineira? Fran, me conta. Bom, o objetivo era que eles queriam separar o Brasil de Portugal, criar uma república com a capital em São João del Rei, implantar indústrias no Brasil e criar uma universidade em Vila Rica. Porém, havia pouca organização nessa revolta. Eles não tinham tropas nem armamentos para conquistar o poder que eles queriam ter, além de não contarem com a participação popular também. A fim de conseguir o perdão para suas dívidas, o coronel Joaquim Silvério dos Reis anunciou o movimento. E é bom ressaltar, galera, que ele conseguiu o que ele queria. Visconde de Barbacena, então, ele suspendeu a derrama e tratou de perseguir e prender os revolucionários. Mas, Fran, o que aconteceu quando ele pegou esses tais revolucionários? Bom, os participantes foram julgados e condenados ao degredo perpétuo em colônias da África. Só Tiradentes teve a sua pena de morte mantida, aonde ele foi executado. Bom, essa foi a Inconfidência Mineira. Vocês estavam vendo que eles começaram a lutar, que eles queriam uma independência no Brasil. Bom, a outra revolta foi a Conjuração Baiana. Quase 10 anos depois da Inconfidência Mineira, surgiu na Bahia um novo movimento, a Conjuração Baiana. Seus integrantes eram alfaiates, pedreiros, sapateiros e soldados. Por esta razão, esse movimento ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates. O objetivo desses tais revolucionários era o fim da dominação portuguesa sobre o Brasil, a proclamação de uma república democrática e uma abolição da escravidão no Brasil, a abertura dos portos brasileiros aos navios de todas as nações e também ter melhores condições de vida aqui no Brasil.
Bom, Fran, aí você me contou as 2 inconfidências que teve aqui no Brasil. Tá. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou falar agora sobre a dominação francesa na Europa. Mas o que tem a ver a dominação francesa na Europa com a independência do Brasil? Pera aí que vocês vão entender. Bom, no fim do século XIX, vários países europeus estavam sob a dominação de Napoleão Bonaparte. Now they say nothing. They fear me, like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. Pois é, aquele nanico é ele mesmo, o imperador da França. Os ingleses eram os únicos que tinham a capacidade de resistir, já que se protegiam por uma poderosa marinha de guerra. Putz, se você está me falando que só a Inglaterra que podia resistir, o que é o Brasil? Calma que eu vou tentar explicar para vocês. Bom, não podendo dominar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte teve uma grande ideia. Ele tentou vencer então pela força econômica e em 1806 ele decretou o bloqueio continental. Mas o que seria esse tal bloqueio continental? Bom, todos os países do continente europeu tinham que fechar os seus portos ao comércio inglês. Então ninguém mais comercializava com a Inglaterra. Começou aí. O príncipe Dom João, que governava Portugal, tinha uma relação importante com o mercado inglês e não podia aderir ao bloqueio. A sua intenção era manter-se neutro ao conflito entre os franceses e os ingleses. Mas os exércitos franceses não aceitaram essa tal indefinição da parte de Dom João e invadiram Portugal mesmo assim. E note, com o apoio da Espanha. Eita, então, peraí. Como assim, Fran? Bom, sem condições de reagir, Dom João e a corte portuguesa fugiram para o Brasil, sob proteção naval inglesa. No dia 28 de janeiro de 1808, Dom João decretou a abertura dos portos ao comércio internacional. Esta atitude beneficiou os produtos ingleses, que teriam o mercado brasileiro como consumidor potencial na época. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Com isso, o Brasil deixava de ser uma colônia de Portugal e adquiria uma autonomia administrativa. Com a vitória dos revoltos da Revolução Liberal de 1820 em Portugal, uma nova Constituição de caráter liberal foi elaborada, limitando o poder de Dom João VI, que não gostou nem um pouco e quis continuar aqui no Brasil. Porém, tropas portuguesas que estavam no Rio de Janeiro obrigaram ele a voltar para Portugal. Antes de voltar, Dom João deixou seu filho, Pedro, como príncipe regente aqui no Brasil. Porém, para recolonizar o Brasil, os membros da Corte de Lisboa tomaram medidas para enfraquecer a autoridade de Dom Pedro e depois começaram a exigir a volta do príncipe regente lá em Portugal. Quando os grandes proprietários, com medo de prejudicar seus negócios, uniram-se a Dom Pedro, que deveria resistir e desobedecer às ordens que chegavam de Lisboa, surgiu então o Partido Brasileiro, formado por várias pessoas que se uniram para enfrentar a corte e seu projeto de recolonizar o Brasil. Lembrando-se que essas pessoas elaboraram um documento com 8.000 assinaturas, pedindo a Dom Pedro que ficasse aqui no nosso país. Dom Pedro, pressionando, resolver e ficar no dia 9 de janeiro de 1822, o dia do fico, e declarou: como é para bem de todos os e felicidade para a nossa nação, estou pronto, digo ao povo que fico. Pois alguns meses assinou um decreto, declarando que as ordens vindas da corte só seriam cumpridas mediante a sua autorização. Esse impasse acabou por gerar um rompimento político com Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada em São Paulo, às margens do nosso rio Ipiranga. Na verdade, era apenas um riachinho na época. Oficialmente, a independência do Brasil. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência!
morte! Quando voltou ao Rio, o príncipe foi aclamado imperador do Brasil e coroado com o título de Dom Pedro I, em 1º de dezembro de 1822. A independência do Brasil favoreceu grandes proprietários de terras e grandes comerciantes locais. A separação tinha como objetivo preservar a liberdade do comércio e a autonomia administrativa do país. Porém, o restante da população ficou na mesma situação e a escravidão, infelizmente, continuava aqui no Brasil. Mas isso a gente deixa para uma outra história. Se vocês gostaram dessa grande aula que eu dei para vocês sobre a independência do Brasil, explicando por que nós fomos naquele grande e lindo rio Ipiranga, que era um riacho antigamente, e declaramos independência ou morte, deixem o seu comentário aqui, deixem o seu like, compartilhem. Lembrando-se que dia 7 agora de setembro é o grande marco histórico da nossa independência. Esse foi o vídeo sobre a independência do Brasil. E querendo salientar que dia 7 de setembro também é aniversário do meu tio Hércules. Então, tio, um grande beijo pra você, tio. Parabéns pelo seu dia. Galera, se vocês querem participar do sorteio do meu canal, lembrando-se que com 13 mil inscritos estarei sorteando um headset gamer. Esse aqui. Gostaram do headset? É muito simples. Tá vendo esse card aqui em cima? É só vir nesse card e vir nos comentários do vídeo e falar hashtag vim para o sorteio. Lembrando-se que é no vídeo minha trajetória do YouTube. Não vai ser aceito comentários em outros vídeos, tá bom? Então vamos lá, galera. Compartilhem e distribuam conhecimento. Um grande beijo e até quarta-feira.